Caminhoneiro reencontra ex-mulher desaparecida na estrada e a verdade chocante que veio à tona. Era uma manhã nublada quando Miguel dirigia sua carreta pela BR-116, a estrada que sempre conheceu, mas que agora parecia estranha. Os pneus roncavam no asfalto desgastado, enquanto ele lutava contra um aperto no peito, aquela solidão que o acompanhava há anos. A imagem de Clara não saía de sua mente. Há muito a havia perdido, mas não a esquecera. Ele se perguntava se ainda haveria um dia, e então algo chamou sua atenção. À beira da estrada, uma figura magra e hesitante. Uma mulher com cabelos desgrenhados e roupas encharcadas. O coração de Miguel acelerou. Não podia ser. Ele freou bruscamente. Desceu do caminhão, o calor subindo à sua nuca. Quando se aproximou, reconheceu aqueles olhos. Era Clara! Clara! A voz dele saiu embargada, um misto de alívio e incredulidade. Ela virou-se lentamente, os olhos cheios de medo e desespero. Você está bem? A pergunta parecia idiota, dado o estado dela. Ela mal conseguiu responder. O mundo à sua volta parecia desmoronar. Eu fugi, Clara gaguejou, a voz trêmula. Dele. Miguel não fazia ideia do que ela estava falando até que as palavras começaram a se unir. Ela havia fugido de um relacionamento. Um relacionamento de dor e abuso. Um nó se formou na garganta dele. Ele se lembrava das últimas discussões, das promessas quebradas. A culpa se misturava com a preocupação. Temos que encontrar abrigo, ele disse, tentando manter a voz firme. Assim que entraram no caminhão, Miguel notou os detalhes que clamavam por ajuda. Os braços dela, marcados! O olhar perdido! Era como se a Clara que ele conhecia tivesse sido enterrada sob tantas camadas de sofrimento. Enquanto dirigia, a tensão flutuava entre eles. Miguel queria perguntar o que havia acontecido, mas o silêncio era palpável. Ele sentia o peso dos anos de separação, das brigas, do divórcio que nunca deveria ter ocorrido. Cada curva da estrada parecia trazer à tona velhos fantasmas. Quando finalmente pararam em um posto de gasolina, Clara sussurrou. Algo mais! Miguel virou-se na direção dela, o coração batendo forte. O que você quer dizer? A resposta veio em meio a lágrimas e suspiros. Aquele homem, ele não vai parar. Ele sabe que estou aqui. O medo nos olhos de Clara era como um soco no estômago. A tensão do momento deixou tudo mais pesado. O poste de luzes iluminava tenuemente, enquanto os vendedores do posto trocavam olhares curiosos. Miguel olhou para trás. Inquieto, sua mente precisava processar. Aquela revelação era apenas a ponta do iceberg de segredos entre eles. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Clara olhou para Miguel, seu rosto pálido, refletindo a luz fraca do posto. O medo que a envolvia era quase palpável. Antes que ele pudesse responder, um carro parou abruptamente atrás da carreta.
Um barulho de pneus cantando no asfalto. Alguém saiu. A porta bateu com força. E Miguel sentiu um frio na espinha. Clara! A voz era profunda, autoritária, cheia de uma possessividade que os dois podiam sentir. Era o homem de quem ela fugira. Miguel se virou, sentindo a adrenalina subir. O coração acelerado, a respiração curta. Ele não sabia o que fazer. Fugir? Enfrentar? A história que ele pensava conhecer agora parecia um pesadelo prestes a se concretizar. Você não deveria estar aqui! Clara gritou, lágrimas escorrendo pelo rosto. A dor em sua voz despertou um instinto primitivo em Miguel. Ele se colocou à frente dela, a postura tensa. Fica longe dela! O desafio estava nas suas palavras, mas a dúvida logo consumiu. Ele se sentia pequeno, vulnerável diante da presença ameaçadora. O homem avançou, um sorriso frio e sádico em seu rosto. Você realmente acha que pode protegê-la, Miguel? Não sabe o que realmente está acontecendo. A frieza na voz dele fez Miguel hesitar. O que era aquilo? O que ele queria dizer? Fuja, Clara! Agora! Miguel gritou, mas seus olhos estavam fixos no homem. Uma tensão eletrocutante pairava no ar. Então, com um movimento rápido, o homem puxou algo do bolso. Um celular. Ele começou a tocar uma gravação. As palavras ecoaram como veneno. Clara, você não vai escapar de mim! Eu sei onde você está! Eu sei! De tudo! O som da gravação mostrava a Clara em situações embaraçosas, documentadas em vídeos. Um golpe cruel. E o olhar de Miguel se transformou em horror. Ele nunca poderia imaginar que a fuga de Clara era muito mais intrincada. Clara chorava. Seu corpo tremia, enquanto ela dizia: Eu pensei que tinha quebrado tudo, que tinha me livrado dele. Miguel queria acreditar que poderia protegê-la. Mas nesse instante, a realidade pesava como chumbo. Ele sentiu um nó na garganta. A respiração se tornando escassa. Você acha que ela é apenas uma fugitiva, Miguel? Ela fez escolhas. Escolhas que a trouxeram até aqui. O homem continuava a sorrir, como se estivesse contando uma piada. E agora? Você vai se envolver em uma história que nem sabe quando começou? A angústia de Miguel aumentava. O passado. Declarado, os rostos do passado, tudo e agora se entrelaçava em uma teia de mentiras. Ele recordou o divórcio, a separação, todas as acusões que nunca faziam sentido. E se a verdade fosse mais traiçoeira do que imaginava? Eu não deixarei você levá-la de volta, gritou Miguel, mas a dúvida já começava a se instalar em seu coração. Ele olhou para Clara e o que ele viu o atingiu em cheio. O olhar dela não era apenas medo. Havia um rastro de culpa. Eu não sou a vítima que você pensa, Miguel, ela disse. Um sussurro quase inaudível. Sempre estive envolvida. Sempre soube o que estava por trás. O chão parecia tremer sob os pés dele. A revelação perfurou a esperança que eles haviam recém-construído. As peças se moviam em um tabuleiro que ele não sabia jogar. E a partida estava longe de terminar. Miguel ficou paralisado, a mente trabalhando a mil. Ele queria acreditar que poderia salvar Clara, mas agora tudo girava em torno daquela vertigem. O homem do outro lado riu suavemente. A história tinha apenas começado e Miguel ainda não tinha noção dos verdadeiros segredos que viriam à tona. Miguel estava paralisado, a mente em turbilhão.
O que Clara havia dito a ele mexeu em tudo o que ele acreditava sobre ela, sobre as razões que os haviam separado. A revelação pairava no ar, e o homem à frente deles não ajudava em nada. O olhar dele, um misto de desprezo e superioridade, cortava como uma faca. Então você sabia? Sabia de tudo, Clara! A pergunta saiu como um sussurro entre os dentes cerrados. De Miguel! O choque transformava sua voz em um eco distante. Ele queria acreditar que ela tinha escolhido a liberdade, que era uma sobrevivente. Mas tudo agora parecia vil. Era um pesadelo de que ele não conseguiria acordar. Eu não queria que você soubesse assim. Clara falava, mas suas palavras estavam perdidas em um mar de confusão. A incerteza em seu tom aumentava a tensão entre eles. Miguel sentia seu coração acelerado, a respiração curta. Os olhares do homem a poucos passos deles. A gravidade da situação parecia sufocante. Você não tem ideia do que está falando, Clara. O homem deu um passo à frente e Miguel encostou-se mais perto de Clara, como um escudo humano. Sua amiga estava lá, sempre esteve. Você realmente pensa que pode deixá-la assim, sem consequências? Nesse momento, um pensamento cru atravessou a mente de Miguel. Como ele sabia sobre Clara? O que ele queria dizer? E então, algo que Miguel nunca cogitaria aconteceu. O homem tirou uma chave debaixo da camisa e, com um movimento rápido, atirou-a contra o chão. A chave ricocheteou por ali até parar aos pés de Clara. Essa é a chave do seu novo lar, meu amor, ele disse. Um sorriso sádico desenhado nos lábios. Só que não é uma casa. É o lugar que você conhece bem. Um lugar que você ama. O lugar onde você escondeu suas verdades. O coração de Miguel disparou. Que lugar? Que verdades? O homem apenas riu. Um riso que ecoava com tanta força que quase parecia um rugido. Miguel olhou para Clara e a expressão dela havia mudado. O medo foi substituído por uma determinação estranha, e isso o deixou inquieto. Clara, o que ele está dizendo? A voz de Miguel saiu mais alta em desespero. Ela não respondeu. Em vez disso, como um movimento firme, pegou a chave e a segurou em frente a eles. A luz do posto refletindo no metal frio. Esse é o novo começo ou o fim. Não sei. Miguel não podia acreditar no que via. O olhar de Clara refletia uma mistura de emoções conflitantes. Era ali, naquele posto de gasolina, que tudo mudaria. Eu fiquei cega por muito tempo. E você não tinha ideia do que eu fiz. Miguel, não sou a única aqui que tem segredos. Então, como se a gravidade do momento não pudesse ser mais pesada, o homem riu novamente. E como você se sente, Miguel? Alguém que sempre se achou o salvador? Não sabe que ela estava mais envolvida do que você imagina? Murmúrios começaram a surgir entre os clientes do posto. Olhares se viravam, alguns já pegando o celular para registrar ou, quem sabe, compartilhar a situação. O silêncio constrangido mesclava-se ao barulho do motor do caminhão. Miguel sentia o peso dos olhares, a curiosidade e o julgamento, enquanto ele tentava entender a realidade apresentada diante dele. Antes que pudesse processar, o homem disparou. Se você acha que pode mudar Clara, está enganado. As escolhas dela sempre a levarão de volta.
E agora você está dentro disso, juntos no abismo. Miguel ficou chocado. O que significava aquilo? Qual era o verdadeiro jogo? Enquanto Clara olhava para Miguel, lágrimas escorriam pelo rosto dela. Mas havia algo. Mais ali, uma centelha de determinação. Eu não sou a vítima, Miguel. Eu sempre soube que um dia teria que fazer uma escolha. E essa escolha pode custar muito, muito. Uma sirene começou a tocar ao longe. Miguel sentiu que o mundo ao seu redor girava. Ele olhou para o homem, olhou para Clara, e naquele instante tudo se encaixava. As peças espalhadas da vida dela, seus atos, suas omissões. Eles estavam todos no mesmo tabuleiro, mas as regras haviam mudado. Se preparem. A voz do homem falou, soando como uma ameaça familiar. A revelação final está a caminho. E nesse momento, o abismo que se formou entre eles não parecia mais apenas uma possibilidade, mas uma realidade iminente. O ar tomou um gosto agridoce e Miguel sabia que tudo o que ele acreditava poderia desmoronar a qualquer instante. O que mais ele não sabia? Miguel estava paralisado, a mente em turbilhão. O que Clara havia dito a ele mexeu em tudo que ele acreditava sobre ela, sobre as razões que os haviam separado. A revelação pairava no ar, e o homem à frente deles não ajudava em nada. O olhar dele, um misto de desprezo e superioridade, cortava como uma faca. Então você sabia? Sabia de tudo, Clara. A pergunta saiu como um sussurro entre os dentes cerrados de Miguel. O choque transformava sua voz em um eco distante. Ele queria acreditar que ela tinha escolhido a liberdade, que era uma sobrevivente, mas tudo agora parecia vil. Era um pesadelo de que ele não conseguiria acordar. Eu não queria que você soubesse assim. Clara falava, mas suas palavras estavam perdidas em um mar de confusão. A incerteza em seu tom aumentava a tensão entre eles. Miguel sentia seu coração acelerado, a respiração curta, os olhares do homem a poucos passos deles. A gravidade da situação parecia sufocante. Você não tem ideia do que está falando, Clara. O homem deu um passo à frente e Miguel encostou-se mais perto de Clara, como um escudo humano. Sua amiga estava lá, sempre esteve. Você realmente pensa que pode deixá-la assim, sem consequências? Nesse momento, um pensamento cru atravessou a mente de Miguel. Como ele sabia sobre Clara? O que ele queria dizer? E então, algo que Miguel nunca cogitaria aconteceu. O homem tirou uma chave debaixo da camisa e, com um movimento rápido, atirou-a contra o chão. A chave ricocheteou por ali até parar, aos pés de Clara. Essa é a chave do seu novo lar, meu amor, ele disse. Um sorriso sádico desenhado nos lábios. Só que não é uma casa. É um lugar que você conhece bem. Um lugar que você ama. O lugar onde você escondeu suas verdades. O coração de Miguel disparou. Que lugar? Que verdades? O homem apenas riu. Um riso que ecoava com tanta força que quase parecia um rugido. Miguel olhou para Clara e a expressão dela havia mudado. O medo foi substituído por uma determinação estranha, e isso o deixou inquieto. Clara, o que ele está dizendo? A voz de Miguel saiu mais alta, em desespero. Ela não respondeu. Em vez disso, com um movimento firme, pegou a chave e a segurou em frente a eles. Ah,
Luz do posto refletindo no metal frio. Esse é o novo começo ou o fim. Não sei. Miguel não podia acreditar no que via. O olhar de Clara refletia uma mistura de emoções conflitantes. Era ali, naquele posto de gasolina, que tudo mudaria. Eu fiquei cega por muito tempo. E você não tinha ideia do que eu fiz, Miguel. Não sou a única aqui que tem segredos. Então, como se a gravidade do momento não pudesse ser mais pesada, o homem riu novamente. E como você se sente, Miguel? Alguém que sempre se achou o salvador? Não sabe que ela estava mais envolvida do que você imagina? Murmúrios começaram a surgir entre os clientes do posto. Olhares se viravam, alguns já pegando o celular para registrar ou, quem sabe, compartilhar a situação. O silêncio constrangido mesclava-se ao barulho do motor do caminhão. Miguel sentia o peso dos olhares, a curiosidade e o julgamento, enquanto ele tentava entender a realidade apresentada diante dele. Antes que pudesse processar, um estrondo interrompeu a cena. Um carro em alta velocidade, vindo do nada, colidiu com o caminhão de Miguel. O impacto foi brutal, como um trovão no silêncio. A luz e o som se misturaram em um caos de metal e vidro. Miguel sentiu seu corpo ser jogado para frente, enquanto as coisas ao redor se tornavam uma confusão. Quando finalmente conseguiu se recuperar, levantou a cabeça com dificuldade. Clara estava ao seu lado, a expressão de choque, mas o homem ao qual Clara havia fugido havia desaparecido. O carro dele estava em chamas, mas a figura ameaçadora não estava mais lá. Em vez disso, no chão, uma mochila se arrastou, junto com o próprio rompimento de pânico. A mochila pertencia ao homem. Miguel se levantou, ofegante, e começou a se aproximar. O que havia dentro? Ele se sentiu como se estivesse prestes a descobrir uma parte crucial do quebra-cabeça. Clara o seguiu, mas hesitante. Miguel, não! Ele ignorou o aviso, puxou a mochila aberta e uma quantidade de documentos espalhou pelo chão. Fotografias, contas, anotações. Tudo levando a um único nome que fez seu coração parar. Era uma lista de nomes, e entre eles, o nome de Clara estava destacado. Mas havia outro nome que o abalou completamente. O nome do homem que supostamente era o abusador dela. Ele não era só um homem, Clara. Ele é seu irmão. Miguel gritou, incrédulo, ao juntar os pedaços. A revelação cortou como uma faca afiada. O silêncio após a descoberta poderia ser cortado com uma faca. Clara pareceu envelhecer ali mesmo. Não é possível. Ela baita, os olhos cheios de lágrimas, a péssima estranheza do mundo caindo ao redor deles. Eu pensei que você estava fugindo de um relacionamento, mas você estava fugindo de sua própria família. A angústia tomou conta de Miguel. O abismo entre eles se alargava e a luta interna dela estava exposta e à vista. Ela não respondeu, apenas olhou para a bolsa e a conexão entre eles parecia ruir. O homem, agora com um novo nome e um novo viés, não era só uma ameaça externa. Ele fazia parte da verdade mais deliberada e a ideia de que ele não era o único. A esconder segredos deu a Miguel um frio na barriga. Então você estava mentindo para mim a vida inteira? A voz dele era um sussurro carregado de dor. E por trás de Clara, a sirene da polícia finalmente ressoou. E Miguel se deu conta de que não havia mais como escapar da verdade.
As consequências da revelação de Clara ainda pairavam no ar, e Miguel sabia que aquele não era o fim, mas o começo de algo muito mais sombrio. Miguel estava paralisado, a mente em turbilhão. O que Clara havia dito a ele mexeu em tudo que ele acreditava sobre ela, sobre as razões que os haviam separado. A revelação pairava no ar, e o homem à frente deles não ajudava em nada. Então você sabia? Sabia de tudo, Clara? A pergunta saiu como um sussurro entre os dentes cerrados de Miguel. O choque transformava sua voz em um eco distante. Ele queria acreditar que ela tinha escolhido a liberdade, que era uma sobrevivente. Mas tudo agora parecia vil. Era um pesadelo de que ele não conseguiria acordar. Eu não queria que você soubesse assim. As palavras dela estavam perdidas em um mar de confusão. A incerteza em seu tom aumentava a tensão entre eles. Miguel sentia seu coração acelerado, a respiração curta. Os olhares do homem a poucos passos deles. A gravidade da situação parecia sufocante. Você não tem ideia do que está falando, Clara. O homem deu um passo à frente e Miguel encostou-se mais perto de Clara, como um escudo humano. Sua amiga estava lá, sempre esteve. Você realmente pensa que pode deixá-la? Assim, sem consequências? Nesse momento, um pensamento cru atravessou a mente de Miguel. Como ele sabia sobre Clara? O que ele queria dizer? E então, algo que Miguel nunca cogitaria aconteceu. O homem tirou uma chave debaixo da camisa e, com um movimento rápido, atirou-a contra o chão. A chave ricocheteou por ali até parar aos pés de Clara. Essa é a chave do seu novo lar, meu amor, ele disse, um sorriso sádico desenhado nos lábios. Só que não é uma casa. É um lugar que você conhece bem. Um lugar que você ama. O lugar onde você escondeu suas verdades. O coração de Miguel disparou. Que lugar? Que verdades? O homem apenas riu, um riso que ecoava com tanta força que quase parecia um rugido. Miguel olhou para Clara e a expressão dela havia mudado. O medo foi substituído por uma determinação estranha e isso o deixou inquieto. Clara, o que ele está dizendo? A voz de Miguel saiu mais alta, em desespero. Ela não respondeu. Em vez disso, com um movimento firme, pegou a chave e a segurou em frente a eles, a luz do posto refletindo no metal frio. Esse é o novo começo, ou o fim. Não sei. Miguel não podia acreditar no que via. O olhar de Clara refletia uma mistura de emoções conflitantes. Era ali, naquele posto de gasolina, que tudo mudaria. Eu fiquei cega por muito tempo. E você não tinha ideia do que eu fiz, Miguel. Não sou a única aqui que tem segredos. Então, como se a gravidade do momento não pudesse ser mais pesada, o homem riu novamente. E como você se sente, Miguel? Alguém que sempre se achou o salvador? Não sabe que ela estava mais envolvida do que você imagina? Murmúrios começaram a surgir entre os clientes do posto. Olhares se viravam, alguns já pegando o celular para registrar ou, quem sabe, compartilhar a situação. O silêncio constrangido mesclava-se ao barulho do motor do caminhão. Miguel sentia o peso dos olhares, a curiosidade e o julgamento, enquanto ele tentava entender a realidade apresentada diante dele. Antes que pudesse processar, um estrondo interrompeu a cena. Um carro em alta velocidade, vindo do nada, colidiu com o caminhão de Miguel. O impacto foi brutal, como um trovão no silêncio. A luz e o som se misturaram em um caos de metal e vidro. Miguel sentiu seu corpo ser jogado para frente.
enquanto as coisas ao redor se tornavam uma confusão. Quando finalmente conseguiu se recuperar, levantou a cabeça com dificuldade. Clara estava ao seu lado, a expressão de choque, com o pé ao se desaparecer. Imóvel! O carro dele estava em chamas, mas a figura ameaçadora não estava mais lá. Em vez disso, no chão, uma mochila se arrastou junto com o próprio rompimento de pânico. A mochila pertencia ao homem. Miguel se levantou, ofegante, e começou a se aproximar. O que havia dentro? Ele se sentiu como se estivesse prestes a descobrir uma parte crucial do quebra-cabeça. Clara o seguiu, mas hesitante. Miguel, não! Ele ignorou o aviso, puxou a mochila aberta e uma quantidade de documentos espalhou pelo chão. Fotografias, contas, anotações, tudo levando a um único nome que fez seu coração parar. Era uma lista de nomes e entre eles o nome de Clara estava destacado. Mas havia outro nome que o abalou completamente. O nome do homem que supostamente era o abusador dela. Ele não era só um homem, Clara. Ele é seu irmão. Miguel gritou incrédulo, ao juntar os pedaços. A revelação cortou como uma faca afiada. O silêncio após a descoberta poderia ser cortado com uma faca. Clara pareceu envelhecer ali mesmo. Não é possível. Ela baita, os olhos cheios de lágrimas, a péssima estranheza do mundo caindo ao redor deles. Eu pensei que você estava fugindo de um relacionamento, mas você estava fugindo de sua própria família. A angústia tomou conta de Miguel. O abismo entre eles se alargava e a luta interna dela estava exposta. E à vista! Calma, não pode ser! O que você quer dizer com isso? O desespero de Miguel transpareceu em seu olhar. Ele não entendia. Era tudo muito confuso. A sirene da polícia ecoava ao fundo, mas isso parecia distante. No meio do caos, enquanto tentava entender, a mochila começou a vibrar. Um telefone dentro dela estava tocando. Miguel olhou para Clara e a expressão dela passou do choque para o terror absoluto. É ele ligando! Disse, com um tremor na voz. Não atenda! Miguel gritou. Mas Clara, num impulso, estendeu a mão e pegou o telefone. Eu preciso saber o que ele quer. Com o coração aos pulos, Miguel observou enquanto ela olhava para a tela. A chamada estava ligada e um nome apareceu. Mateus. Mateus? Se misturou. A confusão na mente de Miguel. Quem é Mateus? Clara não respondeu. A expressão dela estava presa entre medo e a urgência de atender. O silêncio na ligação se arrastou, como se o mundo tivesse parado. Miguel sentiu o gelo percorrer a espinha. Atende e descobre a verdade, ela disse. Os olhos fixos na tela, quase como se estivesse hipnotizada. O que mais poderia acontecer naquele momento? Miguel temia que a resposta a essa pergunta iria desmoronar tudo o que ele pensava saber. E nesse instante, um estrondo ecoou novamente. O homem que havia desaparecido apareceu. Ele não estava sozinho. Do seu lado, uma mulher com um olhar gelado e determinado, que fez Miguel entender que tudo estava prestes a mudar mais uma vez. Podemos acabar com isso agora, Clara. Uma decisão. Último ato. A tensão era palpável e Miguel sabia que a escolha a ser feita nessa fração de segundo poderia determinar não apenas o destino de Clara, mas o que sobraria de todos eles naquela noite. Ele viu a agitação nos olhos de Clara e naquele momento soube que a verdadeira batalha estava apenas começando.
Miguel estava paralisado, seu coração batendo descontroladamente. O que iria acontecer agora? O homem que se autodenominava protetor de Clara estava ali, e ela parecia absorvida pelo telefone. O silêncio pesado se espalhava ao redor deles. Cada segundo era um arrasto doloroso, intensificando a intensidade do momento. Clara estava visivelmente abalada, seu rosto pálido e suas mãos tremendo. Que estava prestes a acontecer? Clara, não atenda, por favor! Miguel implorou, a voz embargada. Mas era como se ele não o ouvisse. Ele percebeu que as lágrimas dela brilhavam sob a luz fraca do posto. O telefone continuava a tocar. E quando Clara finalmente apertou o botão para atender, um eco de expectativa e medo tomou conta do lugar. A voz do outro lado veio carregada de emoção e raiva. Clara, se esqueceu de quem você realmente é? Não finja que pode fugir. O discurso ensaiado soava como se estivesse numa peça de teatro trágica, mas a realidade cortante a marcou. O olhar de Clara se endureceu enquanto ela respondia. Falta de fé, uma lágrima escorria pelo seu rosto. Mateus, eu não quero mais isso. Não quero mais nada da sua vida. Ela gritou, a indignação piscando em seus olhos. O tom dela, todas as esperanças que Miguel nutria, se extinguiram. Mas antes que pudesse reagir, a situação deu uma guinada inesperada. De repente, os sinos da sirene ficaram mais altos. Alguém estava se aproximando. A mulher ao lado do homem começou a se mover, e Miguel sentiu que tudo estava prestes a explodir. Calma, não é o que você pensa. A mulher falou, sua voz embaçada, mas Miguel conseguia distinguir o desespero. Ele olhou para a mochila ao chão, repleta de segredos. E a sensação de que algo muito profundo estava prestes a ser revelado tomou conta dele. Mateus, que você está fazendo? Hã? Clara gritou novamente, mas Miguel percebeu que não havia mais espaço para diálogo. O homem, com um sorriso que misturava triunfo e nervosismo, olhou para Miguel e então para a mochila. Você realmente acha que ela é a única? É tudo uma ilusão, Miguel. Clara não é a vítima. Nunca foi. O chão, sob os pés de Miguel, parecia ceder. Ele não conseguia processar. O que ele queria dizer? O que estava escondido? As palavras do homem eram como uma bomba, pronta a detonar e arrasar tudo. Você não entende, Clara. Ela é a filha do chefão. O que você chamou de amor é só um joguete em uma guerra que você nem imagina. A revelação pairou no ar como um eco sombrio. Não, isso não é possível. Miguel tinha um nó na garganta, seus olhos arregalados. Ele sempre viu Clara como uma mulher inocente, mas agora as sombras da vida dela tomavam forma. Você está mentindo! Isso é uma manipulação! Mas enquanto ele falava, seu instinto já o avisava que poderia haver um fundo de verdade ali. Clara olhou para Miguel, o olhar cheio de culpa e a certeza da degradação. Miguel, eu estava tentando te proteger. Eu sempre soube, mas não foi escolha. Foi imposto. Eu sou um elo nesta corrente. As palavras dela soaram como um trovão. O que mais ele não sabia? O olhar do homem se voltou para Clara, um misto de arrogância e desprezo. Só você, Clara, é que pode acionar a ordem que me faz estar aqui. E agora, você pode decidir. Volte para o lar ou enfrente as consequências. A tensão explodiu e antes que Miguel pudesse protestar, Clara gritou: Pare! Não vou deixar que você faça isso comigo! E como se as peças do quebra-cabeça finalmente estivessem se encaixando, Miguel sentiu um fio de esperança. Se acender
O que ela faria era mais do que uma escolha. Era uma batalha pela liberdade. Não só dela, mas de todo um legado de dor. Quando uma sombra passou correndo por ele, a mulher ao lado do homem avançou. Com um movimento rápido e preciso, lançou algo brilhante em direção a Clara. O objeto cortou o ar, um punhal, afiado como uma verdade estava prestes a ser revelada. Você pode escolher, Clara, mas saiba, não há como escapar. Miguel estendeu a mão em um impulso desesperado. O tempo parou. O metal reluzente refletiu a luz, mas sua intenção era sombria. A mente de Miguel girava. Ele sabia que sua vida nunca mais seria a mesma, mas as perguntas giravam. Qual era a verdadeira história? O que mais estava por trás das mentiras que cercavam as vidas deles? O impacto do momento estava prestes a atingi-los de um modo que ninguém poderia imaginar. E quando o punhal feriu o chão, o eco da lâmina aumentou a tensão de um futuro incerto. Qual seria a escolha de Clara? E com o peso dos segredos prestes a estourar, Miguel percebeu que a batalha deles estava só começando. A lâmina caiu ao chão com um clangor, quebrando o silêncio tenso que havia se instalado. O olhar de Miguel se fixou no punhal e seu coração disparou. O rosto de Clara estava encharcado de lágrimas e uma mistura de desespero e bravura atravessava suas feições. Clara, não! Ele gritou, numa revelação cruel do que aquele objeto significava. O homem e a mulher, agora muito mais ameaçadores, se aproximaram lentamente, sorrisos sádicos nos rostos, como se vissem um jogo sendo jogado. Você realmente acha que a Clara vai resistir ao que ela é? A mulher comentou, a voz condescendente, quase como se estivesse falando de um animal acuado. Ela é uma peça valiosa. E você, Miguel, é só um estorvo. Calma. Miguel tentou acalmar a situação, olhando para Clara com um misto de proteção e preocupação. Mas o olhar dela respondia de uma maneira que ele não esperava. Não era apenas medo, mas uma determinação carregada de dor. Ele não entendia, não podia acreditar que o jogo se tornara tão complexo. Você não sabe nada do que aconteceu, Miguel. E agora não há como voltar atrás. Clara gritou, a voz cortada, e a revelação da mulher foi como um soco no estômago. Ela não é só uma vítima, querida. Você realmente imagina que alguém poderia escapar do nosso círculo? Somos bem maiores do que você pensa. O tempo parecia desacelerar enquanto tudo que Miguel conhecia desmoronava. Círculo? O que você quer dizer com isso? A sensação de traição começava a invadir a mente dele, e uma angústia profunda o consumia. Um frio na barriga percorreu seu corpo enquanto olhava para Clara, buscando respostas. Sem aviso, o que soou como um veículo acelerando atravessou o barulho do posto. O barulho se aproximava rapidamente, como se o destino estivesse prestes a se chocar com a realidade. E então, como um raio, um carro preto parou abruptamente, jogando poeira e destruição. A porta se abriu e uma figura conhecida surgiu. Era o pai de Clara, seu rosto rígido e determinado. Clara! Ele gritou, atravessando o espaço em 2 passos largos, ignorando Miguel e a tensão que o cercava. Venda isso de volta! Ele segurava algo na mão. Um pacote bem fechado. As palavras eram mais um grito de comando do que um socorro. Todos se viraram, focando o pai,
E então o mundo pareceu dar uma reviravolta. O homem à frente se afastou um passo. A expressão confusa. Você voltou? A incredulidade atravessou sua voz. Clara parecia estar à beira de desmaiar. Miguel tinha muitas perguntas, mas o que aconteceu foi um verdadeiro tsunami de emoções. Voltei, e agora você vai aprender a pagar pelas consequências de suas besteiras. O pai de Clara avançou, elevando o pacote. A atmosfera estava carregada, como uma tempestade se formando no horizonte. Miguel olhou para Clara. Ela parecia à beira de desabar. Eu não posso acreditar que você, de todas as pessoas, voltou agora. Ela estava gritando, especialmente para seu pai. Você não entende o que está acontecendo aqui. Eu sei muito bem, Clara. Agora, o pai estava mais perto dela, o olhar penetrante. Você não precisa ficar presa nesse ciclo. Essa não é a vida que você merece. O choque era real e como um filme. Miguel sentiu que estava assistindo a todo um drama se desenrolar, sem saber o que fazer. Os personagens, alguns mais do que bipolares, eram complexos demais para compreender. E então, o inesperado aconteceu. Com um movimento rápido, o pai de Clara rasgou o pacote e, para a surpresa de todos, uma série de documentos e fotos caíram ao chão. Miguel achou que estava num pesadelo e a confusão tomou conta. Mas as imagens que começavam a se espalhar revelavam uma conexão trágica que congelou o sangue nas veias de Miguel. Essas são as verdadeiras relações, Miguel. O que você tem que fazer é entender que Clara não é quem você pensa que é. O pai gritou, e as palavras pareciam ecoar. A multidão que assistia ao desenrolar começou a murmurá-los em confusão, enquanto Miguel, paralisado, se perguntava qual era a verdade. Era como um quebra-cabeça gigante em que as peças haviam sido trocadas. E ele sentiu como se tudo que ele acreditou ter construído estava desmoronando bem diante dele. A verdade que pairava no ar era uma bomba relógio, e ele sabia que não poderia enfrentar Clara agora. Qual era a real conexão dela com toda aquela gente? Qual era a história que ele ainda não conhecia? As descobertas que ali se revelavam mudariam não apenas a narrativa que sempre julgou conhecer, mas também o futuro deles. E quando um suspiro profundo escapou da boca de Clara, Miguel percebeu que a luta estava apenas começando. O peso das palavras do pai de Clara pairava no ar, ancorando todos em um silêncio profundo. O pacote havia revelado algo sombrio, algo que agora tornava tudo ainda mais complicado. Clara parecia prestes a desabar. Miguel estava tão perdido que nem soube como reagir. O olhar do pai dela era uma mistura de raiva e preocupação, como se estivesse lutando com fantasmas do passado. Então, você realmente está disposta a ignorar tudo isso? O pai de Clara perguntou, a voz carregada de desespero. Não é só sobre você, isso afeta todos nós. Você realmente acha que limpará seu nome com essa decisão? A expressão de Clara estava confusa, mas havia uma centelha de resistência. Não sou mais sua prisioneira. Ela se virou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Miguel olhou para ela e o que viu era uma mulher ferida, mas determinada. Ele sentia como se estivesse em um filme de terror, onde nenhum personagem sabia a verdade completa. Cala a boca! Você nunca entendeu nada! Sempre achou que poderia decidir por mim! Clara gritou, rompendo a tensão. A multidão ao redor começou a cochichar.
olhares curiosos se concentrando na cena dramática. As vozes se misturaram em murmúrios, alguns com pena, outros julgando. Foi suficiente para Miguel sentir um nó se formar na garganta. Então, como se a atmosfera já não estivesse repleta de tensão, um carro de polícia apareceu. A luz rodando pela estrada e preenchendo a cena com um brilho intenso. O som das sirenes cortou o ar, acelerando o coração de todos. Estavam ali em um ponto de inflamação, prontos para serem consumidos pelas chamas do conflito. Você não pode decidir isso sozinha, Clara. O pai dela gritou, a fúria se manifestando. Se você não voltar, pode colocar tudo a perder. Você sabe o que ele fará. Miguel olhou ao redor, buscando alguma saída. Mas os dois estavam tão focados um no outro que parecia que ele não existia. Ele sentia a urgência pulsando e foi então que tudo deu uma volta. Algo inesperado. Uma mulher do público se aproximou, com um olhar feroz. Seus olhos brilhavam com uma intensidade estranha. Esse não é o caminho que você quer, Clara. A mulher disse, com uma voz claramente marcada por dor. Você não sabe a verdade. Clara piscou, confusa. Quem é você? Sou alguém que pode ajudá-la a escapar dessa maldição. A mulher respondeu. E, para a surpresa de todos, ela tirou algo do bolso. Era um colar, com um cristal que brilhava de forma hipnótica. Todo o ambiente pareceu parar, enquanto o objeto era revelado. A tensão aumentou, como uma tempestade prestes a desabar. Miguel tentou entender, mas a situação era complicada demais. A mulher continuou a falar, sua voz ecoando como uma lembrança perdida. A verdade sobre o que aconteceu com você. O que você fez? Então, surgiu um novo elemento no cenário. O homem que havia sumido no momento anterior. Ele surgiu de trás do carro, um sorriso arrogante estampado no rosto. Por que você está se intrometendo, Ana? Isso não é problema seu. A hostilidade era palpável. Estou aqui porque sei que Clara está presa em uma verdade distorcida e você nunca vai deixá-la em paz. Ana disse, encarando-o. Miguel tinha certeza de que aquele rolo de segredos e mentiras estava se desenrolando diante de seus olhos. Você só está dizendo isso para confundi-la. Seu passado é um fardo, Clara. Você sabe o que isso significa. O homem continuou, enquanto todos na cena observavam, a tensão crescente. O olhar de Clara se tornava mais determinado a cada segundo. Você não manda em mim. Estou farta de ser controlada, farta de você. Então Ana deu um passo à frente. E sua revelação percorria o espaço como um choque. Sabe, Clara, eu sou sua verdadeira mãe. E é hora de você descobrir finalmente quem você realmente é. A revelação paralisou todos. Miguel sentiu o mundo rodar em torno dele. As peças do quebra-cabeça se espalhavam, criando uma nova história, que parecia mais sombria do que tudo que haviam vivenciado até então. A multidão agora falava em sussurros, confusa e intrigada. Já não sabiam mais quem eram. Não, isso não pode estar acontecendo! Miguel exclamou, sua mente girando. O que mais ele desconhecia? E que novo caos estava prestes a desabar sobre todos eles? A história que tinham se transformava a cada instante em um enigma que poderia levá-los todos a um abismo imprevisível. O peso das palavras da mulher
parecia o suficiente para paralisar o ar. Clara estava em choque, seus olhos arregalados, e enquanto o impacto da revelação se estabelecia, Miguel sentia que a terra sob seus pés tremia. Você é a minha mãe? Clara murmurou, a incredulidade em sua voz ecoando como um grito silencioso. Miguel não conseguia processar. A cada instante, a imagem da mulher que ele conhecia ia se desvanecendo, dando lugar a um labirinto de segredos e mentiras. O homem ao lado da mulher, que até então parecia ser a maior ameaça, agora estava em segundo plano, um mero peão em um jogo muito maior. Os murmúrios da multidão ao redor criavam uma sinfonia de confusão. É verdade? Como isso é possível? Alguém na multidão sussurrou. As vozes se entrelaçavam em agonia e espanto, criando um cenário de tensão insuportável. Clara hesitou e então o coração de Miguel disparou quando ele percebeu algo nos olhos dela. Mãe, por que você me deixou? As palavras dela eram um golpe cortante. Era como se ela estivesse arrastando Miguel para dentro de sua dor. A mulher, Ana, parecia lutar contra suas emoções. Eu nunca quis, não era meu desejo, ela começou. Mas Clara não a deixaria. Mentiras! Eu passei a vida inteira fugindo e você me deixou para o alto e avante. Clara vociferou, sua voz determinada, cheia de um ódio saudável. Miguel podia sentir a frustração transbordar do corpo dela. E, ao mesmo tempo, seu amor por Clara se tornava ainda mais evidente. Ele queria abraçá-la, protegê-la, mas não sabia como. Ana tentou avançar, mas o pai de Clara interveio. Pare! Você não pode apenas aparecer e esperar que tudo fique bem. Ele estava claramente dominado pela raiva. A tensão subia como um vapor prestes a explodir. A multidão observava, seus rostos expressando um fascinante espetáculo de emoções. Miguel percebeu que suas vidas estavam em um ponto de ebulição. De repente, o som de sirenes cortou o ar novamente. As luzes giratórias dos carros de polícia estavam cada vez mais próximas. Miguel olhou para Clara, que agora parecia mais assustada do que nunca. Então, as palavras do pai soaram. Se você não voltar agora, Clara, eles não saberão a verdade sobre você. E nesse momento, algo inesperado aconteceu. Uma voz ecoou por entre a multidão, mas não era de qualquer um dos presentes. Não, papai! Não é a verdade que queremos, é a liberdade! O grito vinha de trás, e todos se viraram para ver uma jovem mulher saindo do carro de polícia. Seus traços eram familiares. Miguel reconheceu que ela se parecia com Clara, mas havia algo diferente. Era como se ela fosse uma versão mais jovem e rebelde. Quem é você? O pai de Clara perguntou, o espanto estampado em seu rosto. Sou a irmã dela e estou aqui para acabar com essa mentira. A jovem avançou com confiança e a multidão ficou em silêncio absoluto. Era como se cada palavra dela tivesse o poder de silenciar o mundo. Isso não é possível. Você não existe. O homem ameaçador que antes parecia estar no controle, agora estava repleto de incerteza. Existimos? Todos nós existimos. E a verdade está bem aqui. A jovem olhou diretamente para Clara, seus olhares se encontrando com uma intensidade carregada de sentimentos inexplorados. Miguel sentiu a atmosfera mudar, como se uma corrente de eletricidade percorresse o ar. Como assim Clara tinha uma irmã? O que mais ele não sabia? Clara estava paralisada, e a jovem continuou. Nós precisamos nos unir contra ele e tudo o que ele representa.
Não podemos mais permitir que ele controle nossas vidas. O homem estava prestes a protestar, mas quando olhou novamente para a multidão, a expressão dele mudou. Os murmúrios da multidão agora eram claros, estavam do lado dela. Eu não deixarei que vocês destruam nossa família. Ele vociferou, mas a insegurança em sua voz mostrava que a batalha interna o consumia. Miguel sentiu um nó na garganta e a adrenalina o subiu à cabeça. O que mais você esconde, Clara? A pergunta brotou involuntariamente dos lábios dele. O peso dos segredos começava a descortinar a verdadeira narrativa. Segredos? A única coisa que sei são as mentiras que você viveu. O pai de Clara estourou, a voz carregada de raiva. Todos estavam em uma montanha russa de emoções, sem saber como sair da situação. E quando a tensão atingiu seu ponto máximo, o céu se iluminou de repente. Um clarão, como um relâmpago, atravessou o horizonte. E uma explosão irrompeu em um espaço próximo. O impacto fez a multidão recuar, e Miguel sentiu o chão tremer sob seus pés. O caos estourou. Nesta confusão, Clara olhou para Miguel, seus olhos cheios de medo e expectativa. O que estava prestes a acontecer mudaria tudo. Miguel sabia que não havia como voltar atrás. Uma nova realidade estava prestes a ser revelada, e ele teria que estar preparado para o que viesse a seguir. O destino deles estava nas mãos do desconhecido. O momento estava eléctricamente carregado. A explosión que cortó el cielo ecoó, y todos ficaron paralisados, absorvendo a nova realidad. O giro do mundo parecendo se ajustar, revelando una conexión profunda entre cada un deles. Clara, ainda en choque, oyó para los ojos de la joven, que había se presentado como su hermano. Os sentimientos a inundaban. Raiva, amor, confusón. Era como si una janela se abriese. Mas ela se perguntaba si estaba pronta para encarar o que estaba além. ¿Você me salvó? Clara preguntó, a voz trémula, en cuanto a joven acenaba con la cabeza. Olhar dela cheio de orgullo y dor. A multidão, que antes estava sedenta por dramas, agora assistia a tudo em reverente silêncio, como se fossem testemunhas de um ritual sagrado. Eu sempre estive ao seu lado, mesmo quando você não sabia. Podemos acabar com isso, Clara. É hora de você quitar a sua dívida com o passado, disse a irmã, segurando firme o colar brilhante. Um símbolo de proteção e liberdade. Clara hesitou, mas uma chama de coragem surgiu dentro dela. Não vou continuar sendo refém. A determinação na voz de Clara era palpável, ressoando com o eco da explosão que ainda reverberava. Miguel, em pé ao lado dela, sentiu sua admiração crescer. Vamos derrubar essas barreiras, juntos! Ele a apoiou, e a força que os unia parecia tornar o ar ao redor deles mais denso. Vocês não podem fazer isso! O homem que se apresentou como um adversário agora parecia desmoronar. A confiança que exibia desabava, e a mulher ao seu lado olhou para ele em desaprovação. Isso é uma loucura. Você não entende o que está colocando em risco. A voz dele era agora uma sombra de ameaça. E como um furacão, Clara se virou para o pai. Você sempre me disse que o dinheiro e a fama importavam mais do que a família. E agora está colhendo o que plantou. As palavras saíram como facas, cortando a verdade superficial que cercava suas vidas. A irmã de Clara avançou e a atmosfera se tornou pesada. Este é seu novo começo, Clara. Aceite sua herança, mas não deixe que ela a controle.
A urgência nas palavras dela fez todos sentirem o peso do destino. Com um movimento decidido, Clara se voltou para Miguel. Vamos juntos! Temos que enfrentar isso. Se eu cair, que seja tentando lutar por mim mesma. E enquanto os olhares se cruzavam entre eles, a multidão atrás deles começou a murmurar e aos poucos começaram a apoiá-los. Estamos juntos nessa! Uma voz na multidão gritou. Logo, outras ecoaram o mesmo sentimento. A força deles crescia como uma onda. Miguel aproveitou o momento, pegou a mão de Clara e a segurou firme. Juntos, eles começaram a se deslocar em direção ao homem que havia sido a fonte de tanto medo. As sirenes se aproximavam cada vez mais. A polícia agora estava no local. E o homem começou a recuar, a certeza de controle perdendo forças. Vocês não sabem o que estão fazendo! Ele gritou, mas Clara já não o via como uma ameaça, e sim como uma lembrança do que não queria mais em sua vida. Estou pronta para seguir em frente, Clara declarou, e Miguel sentiu o peso do passado se dissipar. Ele havia percebido que o futuro deles não era um fado. Havia escolhas a serem feitas. Corações seriam partidos. Mas havia também a esperança de recomeços. E então, em uma fração de segundo, tudo mudou. O homem fez uma última tentativa de escapar. Mas a polícia o cercou. E Clara respirou aliviada, sentindo as correntes se quebrarem. E Poço de Segredos finalmente se esgotara. E tudo se tornara mais claro. Clara olhou para a irmã. Um sorriso tímido se formando. Estamos livres! A certeza em sua voz fez Miguel sentir que, apesar de tudo, estavam juntos, prontos para enfrentar as tempestades que viriam. E em meio ao caos, uma nova aliança se formava. Enquanto o céu começava a escurecer, Clara e Miguel, de mãos dadas, se afastaram da cena. Sabiam que o futuro seria incerto, mas juntos eles estavam determinados a escrever uma nova história. E aqui vem um pedido especial. Você precisa se inscrever agora no canal. Não espere nem mais um segundo para garantir que você não perca as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar o canal a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre tudo o que rolou. Compartilhe imediatamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Sua participação faz toda a diferença. Juntos, vamos continuar essa grande jornada.